começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. E hoje eu trago um bom depósito para como quitar esta dívida. Assim que vamos ajudar-nos a quitar a dívida. Porque se alguém que está aqui pela primeira vez de momento diz, gosto disto, conseguimos fazer um pagamento. Porque pagamentos são mentes transformadas. E para isto temos que olhar um pouquinho antes da cruz e depois da cruz. Lembre-se que o mistério está depois da cruz. Atente bem, todas as religiões, não vamos criticar as religiões, porque não estamos para isto. Mas pense, olhe, use sua mentezinha. Toque-se aqui e use a mente. Todas as religiões, quando olham a Jesus Cristo, o olham antes da cruz, todas. Por isso se benzem, por isso batizam, por isso fazem um sem números de coisas que ele fez. Mas todas as religiões estão aí, mas o cristianismo começa depois que ele morreu e ressuscitou. Então, se todas estão antes, possivelmente estejam equivocadas, porque a ideia é depois que ele ressuscitou que começa o cristianismo. Veja-se assim, que o primeiro que chamaram cristão foi Paulo. Por que Paulo? Porque os 11 apóstolos não foram chamados de cristãos. Isso põe a pessoa a pensar, porque os apóstolos conheceram a Jesus de Nazaré antes de morrer e ressuscitar. Portanto, o que eles viram, o que ele fazia, pois isso eles pregavam. Mas isto era judaísmo, porque Jesus de Nazaré foi judeu, praticante da religião judaica. Viveu debaixo da lei, cumpriu a lei. Quando morre e ressuscita, então ele começa um novo pacto. Mas os apóstolos não viram. Agora Paulo entendeu. E portanto, Paulo o pregou depois da cruz. Assim que, com base a isto, eu vou convidar a buscar a Romanos capítulo 5, verso 12. O verso 12 diz, como consequência veio a reconciliação por um. Assim como o pecado entrou no mundo, por quantas pessoas? Por um homem. E pelo pecado a morte. E a morte assim passou a quem? Pois que todos pecaram. Em outras palavras, Deus usa uma cabeça representante chamada Adão, e Deus, por meio de um, como a primeira cópia pecou, essa cópia passou o pecado a todos os homens. E então todos eram pecadores. Moisés, pecador, os profetas, todos os homens, Davi, todos nasciam debaixo dos efeitos desse homem que pecou. Assim diz, assim como o pecado, verso 12, deixa um pouquinho aí. Diz, como consequência veio a reconciliação por meio de um, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, e a morte assim passou a quem? Pois aí diz que a morte passou assim a todos os homens. E as mulheres, o que aconteceu com elas? Ficaram santas sem pecado? Então, quer dizer que
de Moisés, perdão, de Adão, até que Cristo morre, todo mundo era pecador, incluindo Maria. E nossos abençoados católicos dizem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, que diz, sem pecado concebida. Se Maria não tivesse pecado, então ela já não seria um ser humano, era uma marciana, ou uma venusiana, ou de Marte, ou de algum lugar. Mas Maria era humana porque ela veio da descendência de Davi. Quer dizer que isto, de que Maria sem pecado concebida, é uma mentira. Não dita por mim, dito pela palavra. Porque se Adão fosse um pecador, o pecado então passou a todos os homens e as mulheres daquele tempo até Cristo morrer. E se você ler detidamente, por isso Maria disse: minha alma se regozija em Deus, meu Salvador. Teve que recebê-lo como Salvador, seu filho. E isso não é criticar a Maria, é colocando-a no lugar correto. E olha, como ela eram poucas, porque a mulher era bem-aventurada, uma mulher de propósitos, definida e escolhida por Deus, para que em seu ventre Deus preparasse um corpo para ele poder estar entre nós. Então, o que acontece é que Deus trabalha com o número 1. Não vai jogar na loteria. Não. Mas 1 é um número bom. Sim, porque por 1 danificaram a todos os homens, mas por 1 também consertaram a situação. Assim que nesse caso, não foi que tu és um pecador porque tu fizeste alguma coisa. Não, alguém fez por ti. E isso te imputou em tua conta. Portanto, se outro te fez isso, você vai dizer quando alguém te achar em pecado: não me chame pecador. Diga a Deus que resolva esse problema. Porque a mim não me pediram permissão quando eu nasci. Se o bebê disser: olha bebê, você quer nascer em pecado? Você quer? Não. Isso não é uma questão minha. Você está desde antes. Adão pecou e isso foi resolvido. Agora, veja o que diz o verso 18 deste capítulo. O verso 18. Assim que está concluindo o apóstolo, porque está no próprio capítulo. Assim que, da maneira que por um delito veio a culpa a todos os homens para a condenação, assim por uma justiça de Cristo, não, veio a graça a todos os homens para a justificação de vida. Deixe mais um pouquinho aí. Porque assim como pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um, os muitos serão constituídos justos. Veja o que diz. Quando alguém nascia antes de Cristo morrer, atente bem, porque eu vou chegar a conclusões e tem que pagar a dívida. Tem que preencher bem o cheque, senão o banco não recebe. Tem que entender-me. Antes de Cristo morrer, o bebê nascia em pecado. Por isso, Davi, o salmista, disse: em pecado me concebeu minha mãe. Porque os bebês nasciam danificados e condenados e separados da glória de Deus pelo pecado de um homem. Isso não foi problema nosso, isso foi Deus que decidiu assim. Adão pecou e o pecado passou a quem? A todos os homens. Agora, quando Cristo veio, diz que da mesma maneira que ele, quando pecou, danificou a todos os homens, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado, de onde? De que mundo? Da terra? Não, de nós. Pois quando o Cordeiro vai à cruz e morre, aí mesmo tira tudo, e da mesma maneira que o bebê nascia 100% pecador antes da cruz, agora como Cristo ressuscitou, todos os escolhidos, o bebê nasce salvo, nasce santificado, nasce perfeito, 100% pecador antes da cruz, 100% santo depois da cruz, sem fazer nada.
Agora, quem ensinou isso? Paulo. Onde ensinou? Em Roma. Esse é o livro aos Romanos. Mas, quando ouviram que Paulo ensinava assim, disseram: esse homem tem que ser morto, porque o negócio vai cair. Isso é a religião. Você ensinava que tinha que se arrepender, que você era um pecador. Não. O bebê nasce santo. O que acontece é que, como ninguém sabia, pois dizem ao bebê: você tem que se portar bem, porque o diabo falando a um santo assim. E então o bebê fica cheio de má consciência, porque esse corpo está danificado ainda. Agora, se a Paulo não o matam, e em vez de catolicismo, Paulo chega a Roma com esta informação, então, desde lá os bebês diziam: abençoado, lindo. Não teria que batizá-lo, não tinha que fazer primeira comunhão, não tinha que lhe dar tantos conselhos. Por quê? Um bebê, quando você mete informação que Paulo ensina, o bebê vai em limpa consciência, não há drogas que o toquem. Mas isso não foi dito. Por quê? Porque se violou uma violação teológica, onde a igreja não ensina assim. Diga-me, em que igreja você vai por aí que não batiza? A única. E por que eu tenho que me batizar? Não, como você é um pecador. Sabe que Cristo não morreu por mim? Esse foi o pecado. Não, você é um pecador. Então para que me batizo? Porque isso é um símbolo de perdão de pecado. Qual pecado? Se eu nasci sem pecado. Isso se violou. Por isso é que há tanta delinquência, tantos roubos, tanto dano. Está esse ensinamento que estamos fazendo, porque as nossas crianças são diferentes. Você nota que as nossas crianças são diferentes? Digo, a nova raça, aquela que começa cedinho, que começamos a dizer: abençoado, tu és um anjo perfeito. Como é que nasce essa criança? Novinho, novinho. E se portam melhor, travessinhos, mas se portam melhor. Sem medo, imagine, não tem medo do diabo, porque nós dissemos às crianças que o diabo está destruído. Não tem sonhos tão feios como eu e você tínhamos. Então, a dívida, podemos pagá-la se pensamos assim. Veja o que diz Romanos 9:11. 9:11. Porque não haviam ainda nascido, veja como vinha o bebê. Não nasceram, não saíram ainda do ventre da mamãe, nem haviam feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, não pelas obras, senão por aquele que chama, permanece. Assim que esse bebê nem nasceu, não fez nem bem nem mal, e Deus disse: esse é o eleito meu. Tu tens que pensar assim. O bebê já vem escolhido, mas isso não foi ensinado assim. Isso nos foi ensinado que o bebê tem que ser levado à igreja, tem que batizá-lo, tem que fazer a primeira comunhão, tem que aprender essas rezas, tem que ir à missa. Você sabe o que é uma missa? Uma missa é um recordatório de pecado. Muito chato. Recordatório de pecados quer dizer que domingo, cada vez que o padre celebra a missa, está dizendo: Cristo, tu não fizeste nada por mim. Cristo, ainda estamos debaixo de Adão. Cristo, estamos aqui recordando os pecados, porque teu sacrifício não foi suficiente na cruz. Aos domingos é o pior dia para Deus nos céus. Esse é o pior dia, porque as igrejas blasfemam todas, evangélicas, católicas. Por isso é que eu estou fazendo essa reforma a nível mundial. Eu, de minha parte, eu gostaria que todas fechassem. Por quê? Porque eu sou mau e tenho ódio? Não, porque está se ensinando do púlpito que não ajuda.
Vamos ver Hebreus 9, 26. Para ver se eu estou falando corretamente conforme o Evangelho. 26. De outra maneira, lhe seria necessário que ele tivesse que padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, uma vez na consumação dos séculos, para desfazer o pecado, se apresentou pelo sacrifício de si mesmo. O que ele fez com o pecado? O quê? O desfez. Sabe quando morreu? O que ele fez com o pecado? Então, quem que te diz que você é um pecador? A igreja, a chamada igreja. Então, cada vez que você celebra uma missa, o padre o que está dizendo é: tu não tirastes o pecado, não desfizestes o pecado, não o desfizestes, não fizestes nada pelo pecado. Portanto, eu tenho que confessar-me, eu tenho que fazer muitas orações para que tu, Papai Deus, apiede-te deste miserável pecador. Imagine Deus dizendo: te tirou o pecado e tu me dizes: Senhor, eu pecador, eu que sou um lixo, eu sou um trapo de imundícia, eu não mereço nada de ti. Ele diz: como é que não mereces nada, se eu dei minha vida por ti e te limpei? Derramei, você não mereces nada? Paulo chamou isso de falsa humildade. Em Porto Rico havia um pregador que eu escutava pela noite e ele dizia: Senhor, quanto a mim, jogue-me no lixo, jogue-me no safacão. Senhor, olha, eu sou uma porcaria. Se esse pregador falava isso, imagine os demais. Meta-me no lixo, eu vivo no lixo. Por isso, os que nos escutam, eles dizem: aí se respira um ambiente de muita prepotência. E não é prepotência, é a realidade. Saber que somos uns abençoados e que estamos honrando o sangue de Jesus Cristo, isso é o que estamos fazendo. Agora veja o que diz o verso 28, passe um a mais. Assim também Cristo foi oferecido uma vez para levar, para esgotar, em outra versão diz para tirar, verdade? Para esgotar os pecados de muitos. E a segunda vez aparecerá sem pecado, será visto. Olha essa versão, será visto. Diz que quando ele viesse pela segunda vez, ele está dizendo: não há pecado, não há pecado. Aí está o meu problema, que eu nunca ouvi ninguém falando isto. Então, nós estamos diante de uma blasfêmia que se cometeu. É um pecado imperdoável. Você se lembra quando Jesus, nos dias de sua carne, disse: todo pecado é perdoado aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você sabe qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Dizer que você é um pecador. E isso não pode ser perdoado. Por quê? Porque ao você dizer que você é um pecador, você está extirpando o propósito de que Cristo morreu na cruz. Se você soubesse que você é um tremendo abençoado, se você soubesse quem você é, você pararia de sofrer. Porque você diz: então eu sou uma pessoa realizada totalmente espiritualmente, a ti não te falta nada. Mas tem que saber, se você não sabe,
Pois segue dando andaço por aí. Ô Senhor, e agora como é que eu vou? Como é que você vai? Você é um abençoado, eu dei minha vida por ti? Sim, é que eu tenho sofrido muito. Eu sou o quê? Sofreu muito? Pois pare de sofrer agora, com essa informação. Você sabe que o que as demais igrejas falam? Uma peste de nós. É incrível o que falam de mim também. Olha, mas falam, e eu digo: se um dia acontecer de vir um deles escondidinho e meter-se em uma reunião nossa, vai dizer: olha, se o que ele disse, isso está tão fácil, e isso até uma criança entende. Se ele soubesse que eu não ensino nada além do que está escrito, o que eu faço é de uma forma tão simples, para que entenda o jovem, adulto, ancião, quem for. Olha, isto é tão simples, por isso foi que Deus disse: leve é o meu jugo sobre vós, porque ele é leve e suave de carregar minha carga. O que é mais fácil que com a mente você entende, o assunto está resolvido. Veja o que diz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. No Evangelho. Eu apresentei isso no Panamá e havia como umas 30 visitas, e eu disse: quantos gostariam de receber isto? E as mãos que fizeram assim: eu quero isto. Porque é que é tão fácil. Você sabe que é você viver a deriva como um filho pródigo, estando tudo tão perto de ti? Está tudo. Veja, a mesa está posta. É como você ter fome. Eu tenho fome, e olha ali, vê um prato e não posso acreditar. Ah, você não pode? Por fé, você tem que crer. Está tudo posto para que você simplesmente, olha, está tudo pago, resolvido, até a gorjeta está incluída, é só comer e viver. Não te deixes invadir por outros pensamentos, não, que isso, que aquilo, não. Aqui não, é o que diz Papai Deus em sua palavra. Olvídate. Não, que a mim me deram, que a ti, é o que diz papai. Não, porque eu vi. Deixe de estar ouvindo e vendo. Ouve papai, certo? É o que ele te diz, veja o que ele te diz. E tudo isso que eu tenho falado, tudo isto provém de Deus, o qual nos, que diz? Nos reconciliou também por Cristo e nos deu o ministério do arrependimento. E o que significa reconciliação? Que há uma relação prévia, mas se rompeu por muitas razões, e depois você tem visto matrimônios quando se estão separados? Nos separamos, porque tu e eu estamos casados desde o ventre. Antes de nascer, ele te escolheu. O que acontece é que, ao despertar neste corpo de carne, este corpo está sujeito a tentações, a desejos enganosos. Então, de momento, pois, você se vê um pecador. Por isso é que é tão fácil aceitar que tu é um pecador, que você se vê um pecador. Você sente o pecado, certamente que sim. Se Adão danificou o teu corpo, Cristo consertou teu espírito, mas Adão danificou o corpo e seguiu danificado. Porque o assunto, quando Cristo morreu, foi para o teu espírito. O corpo seguiu igualzinho, com as mesmas tentações de antes. Por isso é que os apóstolos não entenderam, porque antes de Cristo morrer, eram assim como estavam. Cristo morreu e seguiram como estavam, porque esse corpo não muda. A informação do novo pacto era para a mente, não para o corpo. Então eles viviam como judeus, e guardavam o sábado, e não comiam carne de porco, e isso, aquilo, e faziam os ritos, e seguiram com os mesmos ritos. Mas Deus já havia mudado isto. De carro. Se mudou de casa.
E quando foram buscá-lo na casa anterior, não vivo mais aqui. Eu vivo depois da cruz. Aí é onde está Jesus. Imagine, Pedro foi buscar lá o sofrido. Isso acabou, Pedro. Eu já não sou judeu, eu sou o próprio Deus ressuscitado. Pedro não pôde entendê-lo, por isso foi que mataram a Paulo. Pegaram ciúme dele, você não vê que viveram com ele, estiveram com ele, todo o tempo com ele. E em certo momento ele ressuscita e é outra coisa. Fala diferente. Por isso é que nós falamos diferente aqui. Lá eles dizem, Deus te abençoe. Você, peraí, eu tenho que ver aqui o que aconteceu na cruz. Se ele morreu e me reconciliou, estou abençoado. Eu não posso falar de outra maneira. Isso é uma má palavra. Veja, diz que me reconciliou, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Porque certamente Deus não é filho. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando-lhes seus pecados. Adão os imputou. Agora ele vem diferente, não imputando seus pecados a eles, e colocou em nós a palavra de não arrependimento. E olha aqui esses pregadores, arrependei-vos, Cristo vem, você fica apóstolo, e se você morre sem reconciliar-se, bom, o anjo terá que falar com ele no caminho, olha, você não reinou em vida lá embaixo, segue sofrendo, mas vai para o paraíso, porque você é um escolhido. Apóstolo, então meus familiares que morreram eram uns abençoados que não souberam que eram abençoados, mas estão na nuvem de testemunhas, estão salvos. Todas as ovelhas. Por isso, uma vez Jesus Cristo disse a Pedro e aos discípulos: olha, atente bem a mensagem. Se eu tenho 100 ovelhas perdidas, veja, que fácil é isso. Mas é a parábola, ele não podia ensiná-los. Se eu tiver 100 ovelhinhas perdidas e me chegam 99 e fica faltando uma, eu não estou tranquilo até que chegue a 100. É como a mamãe que o filho vai, não vem, você fica olhando lá, mamãe, vai dormir, mãe, enquanto você não chegar eu não durmo. É assim que está a vida. Por isso é que ele disse: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E quando o teu espírito tem vida em ti, você esquece até o cheiro das açucenas. Quando o teu espírito pega a vida, esqueça aquele que te maltratou, que te fez. Esqueça-te disso, tranquilo, que eu sigo à frente. Não, esqueça, a mim ninguém fez nada. Tudo obra para o bem. Isso são umas vantagens dos sofrimentos. Os sofrimentos que acontecem é que te dá exercício. Da mesma forma que você vai a uma academia para fazer exercícios para que os músculos, os sofrimentos dão exercícios aos teus sentidos. Então chega um momento em que ninguém te ofende. Para pelejar se necessita dois, para ofender precisam dois. Mas se você diz, não, eu aqui me divorciei, meu mundo são os céus. Essa carnezinha está bem danificada. A minha é uma das mais danificadas e a tua também. Portanto, nos faz sofrer. Todos sofremos aqui. Há umas carninhas melhores que outras, mas são carnes. Eu admiro certas pessoas que são tão boas, você sabe? Mas é daí que você tem que se cuidar, porque diz, como é que as águas, o quê? Como é que diz aí? Ninguém sabe agora. Até isso você se esqueceu já, né? Mas você sabe, a vantagem da graça é que você não guarda rancor de ninguém.
Não importa o que aconteceu, o que estão falando. Eu vivi. Quando eu estava jovenzinho, eu tinha muitos problemas com meu papai, que meu papai me fez sofrer muito. Ele era alcoólatra, batia na minha mamãe, e eu tinha um rancor dele tremendo, e às vezes eu queria que ele até morresse. Ou me dava vontade de matá-lo também, porque você sabe, minha mamãe eu a queria muitíssimo. E meu papai ficava batendo, empurrava ela, e eu de pequeno ia fabricando essas coisas. Mas depois, imagine, quando eu chego a esta graça, pobrezinho do meu papai, pobre infeliz que me ensinaram, me deu o que tinha. O que ele tinha, ele deu o que tinha, não era bom. Porque ninguém faz com você essas coisas de propósito. É que nós nos danificamos. A avó, a tia, você que se criou com isso, com aquilo, e ele te deu o que podia te dar. Você se envenenou e chega um monte de coisas, de recordações, você não perdoa esse nem ninguém. Mas quando você chega a esta graça, imediatamente você se põe nos sapatos do outro e diz: bom, ele não me fez nada. E começa aí o perdão a florar sem dizer nada. O meu papai, imagine, meu papai me chama de papai. Ele às vezes disse: papi, quando é que eu vou a Porto Rico? Eu digo: olha, isso está difícil agora. Já não tenho tempo de ir lá. Mas ele me dizia: papi, imagine, encontrou em mim um papai. Meu papai encontrou papai. Isso sim que está estranho. Esse velho tá mal, muchacho. Minha mamãe me dizia que ele era um carcamano. Mas, pobrezinho, se eu não fosse dar água para ele, quem iria dar? Então, esse é o vínculo perfeito, chegar a amar. Quando você ama, pois você cobre todo mundo. Você diz: olha, fulano fez isso. Ah, tranquilo. Fez. O que eu vou fazer? Já está feito. A ideia é buscar que não siga fazendo, mas para isso tem que reconstruir a cabeça. E isso demora. Reconstruir isso com todos os maus hábitos que você tem, essas guzaranhas que tem as religiões, tua família, tua avó, teu avô, a política de teu país influencia. A professora que te dava aula na classe, toda essa gente vai acumulando lixo na sua cabeça. Por isso é que Paulo disse: descontaminai-vos. Você não vê que a ti foram te contaminando? Eu tenho visto lixo em mim que eu pensei que já estava até limpo. E o que é isso? Rapaz, você sabe essas máquinas de pressão para limpar motor de automóvel? Porque tem coisas que não saem suavezinho, não. Tem que meter pressão aí para arrancar essas coisas que estão aí, para que tua mente fique bem linda. E assim, pare de sofrer. E você sabe que, eu noto, quando você faz o que eu estou te dizendo, o que aconteceu comigo? Você dorme tranquilinho, deita e dorme. E as ocupações que vêm situações, você as coloca do lado. Por favor, posicione-se nesse cantinho que eu vou dormir. Amanhã falamos desse assunto. E se não me entende, vou escrever no papelzinho já, ok? Bora. E dorme-se tranquilinho. E quando vem, vamos ver este verso, Efésios 4:22, para dar um toquezinho, para terminar isso. Eu não sei, mas eu recebo que aqui há um espírito lindo. Ah, sim. Um espírito de receber. Aqui deixeis, quanto à passada maneira de viver, o velho homem que esteve viciado. Ainda está? Está viciado conforme os desejos verdadeiros. Desejo de quê? Sim, que o velho homem teu, ainda que a mente esteja renovado, mas o corpo pecaminoso carnal, que tem o teu Adão, quando menos você pensa, se levanta pela manhã e joga um dardo, um pensamento. E então isso se te mete na mente, e ao meter-se na mente, vem a cavar, a molestar-te. Às vezes você percebe que você passa o dia inteiro assim nesse estado de mal-estar,
E no outro dia você se levanta e te pergunta a um amigo ou um familiar: como é que você se sente hoje? Hoje eu me sinto melhor. Quer dizer que o erro não permanece. São desejos que venham te perturbar e duram 24 horas. Agora, se você cresce em graça, até meia horinha você liquida isto. Bem, dependendo de como você está crescendo e assimilando a palavra. Então, em vez de te molestar por 24 horas e meia horinha, é como quando o neném cresce, está pequeno e chora que dá vontade de ir. Mas quando vai crescendo, porque o neném cresceu. E tua carninha está aí, latente. Olha, está viciada. Está danificada, porque Cristo na cruz não fez nada por teu corpo, o que ele fez foi para o teu espírito. Porque Adão, o que apagou em ti foi o conhecimento. Por isso é que ele veio para reconciliar o que você tinha antes. E isto é um processo de vir às reuniões, você tem que vir. Tens que ouvir, especialmente ouvindo, porque se você deixa de ouvir, o corpo viciado te deixa a cabeça nublada novamente. Veja, eu tenho visto gente aqui que estava conosco e de momento passaram anos e às vezes eu vejo eles, saúdo como se nada tivesse acontecido. Como é que você pode saudar assim com tudo que ele falou de você? Isso é mentira o que ele disse. E mais, eu nem sei ele mesmo crer nisto, porque é que a mentira lhe faz falar. E às vezes eu vejo por aí: como é que você está? Eu estou aí, sabe, já não disse, tudo bem. Olha, porque ele vai apagando a data. A data apagou e quando saca aí, você sabe que a página fica apagada. Sim. Tem um vírus aí de momento, entra aí, olha. Como é que tá? Deus te... Como? Deus te o quê? E começa a seguir, imagine, de abençoado para Deus te abençoe. Por aí começa e quando vem ver, estão apagadinhos. Apagadinhos. Mas os que persistimos, os que temos a medida para suportar, e do que se fala de nós, porque vejam, isso de o Filho do Homem diz que vai ser debochado por muitos. Quer dizer que eu tenho que suportar deboches e coisas. Isso faz assim, ó. A mim tudo me resvala, porque são lutas. Então, você tem que ter zelo pela verdade. Não pelo que eu ensino, pelo que está escrito. Porque eu não ensino nada meu. Eu estou ensinando o que está escrito. E o que está escrito diz que um homem te danificou e o outro te consertou. Tão simples como isto. Um veio te danificou, o outro veio te consertou. Você está consertado e não sabia. Está buscando que alguém te conserte quando você já está consertado. Você está consertado. O que acontece é que você não sabes decodificar como viver melhor, e vão te levar ao psicólogo. E o psicólogo, o que estuda é a conduta humana, o que está viciado. E então, daí te dá conselho, você vai a uma sessão, 2 sessões. Quantos mais eu devo vir? Mais uns 3 aninhos, tá bonzinho. O que está danificado, está danificado. Isso não conserta nem o médico chinês, imagine, até que Cristo venha e transforme esse corpo. E deixe-me dizer o que eu estou te dizendo aqui. Nenhum dos pastores de Orlando sabe. Porque se chegam a ensinar, vão cair tudo que foi ensinado por eles por anos. Nenhuma igreja te prega isso que estamos falando. Portanto, tem que ter zelo que esta informação, que por 2000 anos desapareceu, que agora surge, tem que levá-la a toda a família. Se você ama a tua família, olha, envia um cassete, um DVD, uma informação para que vá se posicionando. E assim uma vez ouve e ela vai ser feliz, porque o dinheiro não vai resolver muito. O dinheiro recebe e gasta, recebe e gasta, recebe e gasta. Mas isso não se gasta, porque isto entra e ninguém pode te tirar. Fica aí.
E isto é uma informação muito valiosa, muito cara, e é grátis. O que o psicólogo não pode fazer, o que a educação não pode fazer, o faz a ciência da graça. A ciência da graça é o que Deus enviou por causa do dano que você tem no seu corpo. Isso foi como uma solução e Ele enviou este conhecimento enquanto eu espero para consertar o corpo danificado, para que sigam funcionando e possam ir. Quando isso te agarra a mente, olha, você desfruta todos os dias. Você sabe que eu desfruto segunda a domingo? Todos os dias. Eu não tenho isso de esperar o sábado. Todos os dias. Desfruto cada dia. Planifico. Enquanto não chega esse dia, eu fico descontrolado. Se fica aí. Esse dia eu tenho 7 dias assim. Olha, eu fico pensando, eu vou comer no outro dia. O que é que eu vou comer? Amanhã isso, é assim, um pouquinho ali. Não te irritas por nada. Digo, se queres viver bem. Porque o corpo viciado lhe encanta envelhecer-te. Você tem um corpo que está contra ti próprio. E se ele pudesse te matar, ele te mata. Pois isso é o dele, morte. Se ele puder te matar com muita ocupação em tua mente, preocupação, isso, que aquilo, que mata, que as coisas, que mais, eu não sei o que vai acontecer, que o mundo vai explodir, que isso vai terminar, que se começa assim, começa a jogar, e aí... Olha, eu tenho visto gente que eu conhecia antes, mais jovens do que eu, e hoje estão mais velhos que eu. Olha, o que aconteceu? O que não passou-me a mim? A graça! Ah, papai! E dizemos a papai, porque a carne diz aleluia. O Espírito é que diz a papai, a mente renovada. Olha, vamos estar de pé?